Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu vim mesmo com o intuito de ouvir, né, a palavra de Deus aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Louvado seja o Senhor. Desde já eu quero pedir oração, né, pelo moço que doou essa Bíblia, né? Ali no meu trabalho, irmão, é um lugar bem assim difícil, né? Tem um albergue lá e ali tem muita gente, né? Muita gente. Os irmãos olham por essas coisas, porque dorme nas calçadas, no chão, né? No canteiro. Era assim que eu passo mal, eu sinto mal, né? De ver aquelas pessoas naquela situação, né? Mas o que a gente pode fazer é estar orando por ela, né? E essa pessoa que me deu a Bíblia, ele contou a história, né? Ele era um ex-cadeiro, né? Eles vieram, e ele fazia a obra de Deus lá dentro, foi pastor lá dentro da prisão. Aí Deus o libertou, agora ele já está em liberdade, né? Mas está em situação de rua, irmão, né? A situação de rua, né? E a gente está orando por ele. E aí Deus me usou ali, me deu a palavra e eu consegui e ganhamos ele para Jesus. E a gente está sempre conversando com ele e ele conhece a Bíblia, viu? Tem conhecimento, né? E aí ele estava contando a história, pastor, que uma jovem, né, veio para Jesus, mas viciada em drogas, essas coisas, e daí ela disse que Jesus não estava dando nada para ela, se revoltou e jogou a Bíblia lá na frente da igreja, e ele estava lá nesse dia. Aí ele chegou nela, conversou com ela, tentou reunir a situação, mas não conseguiu, e ela falou que não queria mais saber de Bíblia não. Ele falou: você não quer mesmo? Ela falou: não quero não. Aí eu posso ficar com ela para mim, vou doar para alguém? Pode. Isso aí não está me dando nada não. Aí ele trouxe e perguntou para mim se eu conseguia dar para alguém, doar para alguém. Pode me dar, eu queria no lugar certo. Aí já pensei aqui. Eu fiquei com o pastor, eu passei uma mensagem hoje. Aí passei uma mensagem do pastor Gilmar e falei que estava com essa Bíblia. Ele falou: não, pode trazer, meu João, pode trazer que aqui a gente distribui ela, né? E graças a Deus que eu sei que ela vai ser bem útil né? Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, e aí os irmãos olhem por ele, o nome dele é César, viu? O nome dele é César, olhem por ele. Ele ainda está preso no vício do cigarro, mas eu tenho certeza que a igreja orando, nós orando, Deus vai, né, libertar ele, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós vermos a palavra do Senhor no livro de Salmo, de número 41, a partir do verso 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Livro de Salmo, número 141, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, a ti clamo, escuta a mim, e inclina os teus ouvidos para a minha voz quando a ti clamo. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração para o mal, e nem para se ocupar de coisas mais, como aqueles que praticam iniquidade. E não coma eu das suas delícias. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, você, queridos irmãos. Queridos irmãos, eu confesso que, né, eu peguei a palavra do Senhor ali em casa, né, aí aqui, né? Eu já lembrei esse verso aqui, eu lembrei, e aí
Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim, como eu falei para os irmãos, eu não vim com o intuito de pregar ou de falar alguma coisa, eu vim querendo mesmo ouvir, mesmo estava com vontade, com sede de ouvir a palavra de Deus aqui hoje. Mas o Senhor ele já está falando conosco, né, irmão? Porque a gente, quando abre a palavra de Deus, né, independente de quem esteja falando, ela é a palavra do Senhor. Então, ela já está falando comigo aqui agora. Aleluia. Ou melhor, ela já começou a falar comigo desde ali do meu lado. Quando eu abri essa passagem ali, que eu li ali, estou aqui transmitindo para os ouvidos dos nossos queridos irmãos, aos meus ouvidos também, porque eu estou ouvindo a minha voz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós observamos aqui que o salmista Davi, né, ele disse ao Senhor, para o Senhor ouvir o clamor dele, o clamor dele, louvado seja Deus. Ouvir o clamor dele. Irmãos, quando a gente vem para a casa do Senhor e que busca Ele, ou na casa do Senhor, ou no nosso lar, ou em algum lugar que a gente está ali clamando a Deus, porque a gente tem que estar clamando a Deus o tempo todo, né? Sempre buscando a Deus, clamando ao Senhor o tempo todo em oração, em espírito, para que assim nós possamos alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo, louvado seja o Senhor. E o salmista Davi, ele disse para que o Senhor afastasse dele, né, todo mal. Meu Deus. Né? Todo mal. E que ele também não comesse das delícias, né, as delícias daquele povo, né, das pessoas que realmente não tinham, né, compromisso com o Senhor. Louvado seja Deus. E nós observamos daqui, irmãos, que ele clamando ao Senhor por causa de quê? Do seu inimigo, né? Daqueles que procuravam a sua vida, ou destruir a sua alma, né? Ou acabar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele clamava ao Senhor, né? Ele pedia a Deus, né? Sempre ele inclinava, né? Louvado seja o nome do Senhor, a sua voz, pelo Senhor, ele clamava a Deus, buscando em Deus uma solução, buscando em Deus um refúgio, buscando em Deus, né, fortaleza, para que pudesse vencer os seus inimigos. Meu Deus. Ele chegou a dizer, no momento que ele disse que eram grandes, né, os seus inimigos, né, em busca da sua vida, em busca da sua alma, tentando tragar a sua alma, tentando tragar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós observamos, irmão, que uma dessas pessoas foi o rei Saul. O rei Saul, louvado seja Deus, quando ele percebeu, né, que seria Davi que ia ocupar o seu lugar, então aí entra o quê? E entra aquela famosa coisa tenebrosa, ruim, terrível, a inveja. Louvado seja Deus, entra a inveja, né? E aí começa aí a perseguição, né? Porque, irmãos, se tem uma coisa que nós podemos em nossa vida atentarmos para isso mesmo, diante de toda a nossa fragilidade, fraqueza, ou momentos difíceis que se passa, mas nós temos que tentar para o Senhor, buscar em Deus, né, não sacrifício. A gente devemos fazer nosso sacrifício ao Senhor? Sim, devemos fazer, mas o Senhor quer mais de nós obediência, né? Quando nós obedecemos a voz do Senhor, então nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ter êxito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por tudo, né? E aí, irmãos, nós vemos que Saul ele começa a perseguir a Davi, né? Porque ele descobre que Davi seria rei em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos, meus amados irmãos, que por que o rei Saul, né, ele não foi um bom rei? Por causa de quê? Por conta do quê? Da sua desobediência ao Senhor, né? Porque ele foi fazer um sacrifício a Deus, o qual não era para ele fazer. Meu Deus. E ali tudo começou na vida dele, né? Toda a ruína começou na vida dele a partir daquele momento que ele foi fazer aquele sacrifício por não confiar em Deus. Meu Jesus. Por não confiar em Deus, se precipitou
e foi lá e fez aquele sacrifício, né? Tomou o lugar do profeta, né? Samuel como profeta, né? Como juiz da época, como sacerdote, né, pastor? Também ele foi sacerdote, né? Da época. Então, isso cabia ao o profeta Samuel fazer. E ele se esperou. Porque, irmão, quando a gente vê a situação aproximando de nós, a gente quer entrar em desespero. Né? Porque aconteceu com Saul, ele entrou em desespero, ele viu que os seus inimigos estavam vindo de encontro a ele, para destruir Israel. Mas ele, aí ele achou que o profeta Samuel estava demorando. Ele se precipita e vai fazer o sacrifício. Ali foi onde começou todo o erro dele. Ali foi onde começou, toda a derrota de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, irmão, que aí, aí ele começa a perceber que Deus rejeitou ele, porque o próprio Samuel foi e entregou a mensagem de Deus para ele, E ele, não se contentava, e aí começou a perseguir até o profeta Samuel também. Ele perseguiu o profeta Samuel, por conta disso, porque o profeta Samuel começava realmente, entregar as mensagens de Deus para ele de forma precisa e ele não aceitava. Louvado seja o Senhor. E aí começou a fazer tudo do seu jeito. Meu Deus! Começou a fazer tudo do seu jeito. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, Deus pega e levanta, o salmista Davi como rei, vai ali na casa do seu pai, unge de novo a Davi, e nós observamos, irmão, que o processo foi muito longo, Davi, ele demorou muito para poder reinar, demorou muito para poder reinar. Foi um processo muito longo, foi muita guerra, foi muita tragédia, muitas coisas aconteceu em todo esse processo de Davi para chegar a assumir a posição de rei. Louvado seja o Senhor. E aí nós observamos que Saul começa a perseguir Davi, Começa a perseguir Davi. Chega uma hora que Davi tem a oportunidade de acabar com ele, de destruir com a vida de Saul, Mas esse não é o intuito de Davi. Davi não queria o mal do seu rei. Ele não queria o mal de Israel. Jamais ele queria guerrear contra Israel. Louvado seja o Senhor. E ali o reino ficou dividido. Louvado seja Deus, por conta de uma desobediência do rei Saul. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, observem que quando Deus está na vida da pessoa, irmãos, louvado seja o Senhor. Você encontra dificuldade, encontra luta, encontra obstáculo, encontra. Mas quando Deus está na sua vida, quando Deus vai diante de você, quando Ele vai na frente, você pode ter certeza que você será próximo em tudo. Aleluia. Você será próximo em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da arca que ficou na casa daquele moço lá? O Bedinó, O que aconteceu ali? Dentro de 2 meses, ele e a casa dele foram próximos. Foram próximos. Por conta de quê, irmãos? Porque Deus estava com eles. Então cada um de nós, irmãos, temos alcançado vitória, temos alcançado bênção, temos sido temos prosperado, Aleluia. Porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava aqui pastoreando essa igreja, louvo a Deus que eu tenho aqui, sou revendo aqui alguns irmãos, inclusive aqui o nosso querido irmão Jeremias, e outros aí, Louvado seja o Senhor. Ali a irmã da irmã, João. Louvado seja Deus. E a gente fica
feliz, né, uma engenheira, todo mundo aí fazendo a obra. E eu chegava a ouvir, eu cheguei a ouvir que isso aqui ia se fechar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu falei, não, se foi Deus que abriu, não vai fechar. Não vai fechar. Dependendo de mim, não fecha. Né? E, irmãos, aí o pastor do segundo veio falar aqui agora, nesse instante, mas eu fico até meio canhado, irmão, mas assim, eu procuro no meu coração, depender de mim. Eu peguei no pastor Dário e falei, pastor Dário, contei para ele a minha situação, que não dava para continuar aqui. E falei para ele, ó pastor, se depender de mim, eu vou ficar ajudando lá. Né? Vou ficar ajudando lá, vou estar congregando aqui, mas vou estar ajudando lá. E aí combinamos com ele, não, está certo. Né? E a bênção é grande, irmão. A bênção foi grande, eu estou vendo Deus abençoando, Deus fazendo nessa obra crescer. Louvado Senhor, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, porque a obra é dele, irmão. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, aqui esse versículo aqui que eu li para os nossos corações aqui nessa noite, né? Observe, né, que Davi ele estava clamando ao Senhor. Esse clamor que Davi clamava aqui era justamente pelo seu inimigo. Saúl tornou um inimigo terrível contra Davi. Né? Louvado seja Deus. Não somente isso, mas ele colocou todo Israel contra Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus que é santo. Aleluia. E aí, irmãos, chegou a oportunidade de Davi destruir com ele. Mas Davi não destruiu com ele, não. Davi foi lá, né? Quando ele estava, ele descansou um pouco numa caverna, e ali ele se descuidou um pouco, né? Se descuidou um pouco. E chega uma hora, irmão, que o inimigo, tem uma hora que ele se descuida um pouco, né? E aí ele se descuidou um pouco e Davi foi lá e ele pegou a espada dele e cortou lá um pedaço do manto, né? Não foi, pastor? E aí Davi depois se apresenta a ele e diz, ó, rei, eu não quero o seu mal. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com a prova aqui, meu rei. Eu estou com a prova aqui, ó. Está aqui uma prova na minha mão, eu não quero o seu mal. Aleluia. Olha aqui, ó. Eu cortei né? A hora da sua veste aqui, eu cortei, ó. Aqui, ó. Eu não quero matar o senhor, não quero o seu mal. E aí, irmãos, observe que aí Deus começa a trabalhar. Deus começou a trabalhar naquele momento ali. E aí ele parou de perseguir Davi. Parou de perseguir Davi, e daí é onde entra, né? Os filhos de Deus armam uma cilada, armam uma tragédia. E ele vai de encontro a Israel. E nessa guerra morre muita gente. Nessa guerra morrem todos eles. Morre o rei, né, Saúl, os seus filhos. Enfim, muita gente veio, né, a morrer nessa guerra por conta da sua desobediência. E perseguiu uma pessoa que não tinha nada a ver, né? Louvado seja o Senhor. Mas que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe, né? Eu falei para o pastor que eu deixava ali 5 minutinhos ainda. Eu mais secundei nessa parte, viu, pastor Vilmar? Mas não é 5 minutos, não é 4 minutinhos, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Assim, por dar essa oportunidade.